Tema de aprendizagem 7. Minhas metas. Preparar-se para as tendências do mercado de trabalho e futuros desafios impostos. Buscar consultorias e sites especializados para cadastrar o currículo para vagas de estágio e emprego. Elaborar um currículo que desperte a atenção do selecionador para as vagas de trabalho. Encontrar boas oportunidades e espaços de atuação no mercado de trabalho. Criar um perfil profissional e marcar presença nas redes sociais. Preparar-se para enfrentar as novas exigências no processo de seleção. Pesquisar os cuidados necessários para participar de uma entrevista de trabalho para impactar o selecionador. Inicie sua jornada. Olá, estudante! Vamos iniciar este tema com uma importante reflexão sobre perspectivas profissionais futuras. Como você se percebe crescendo profissionalmente e desenvolvendo as suas competências? Convidamos você a agregar novos conhecimentos acerca do processo de recrutamento e seleção de pessoas e também dialogar sobre os cuidados necessários e desafios enfrentados para o seu ingresso no mercado de trabalho. Os processos seletivos são estratégicos quando eles se realizam de forma a contratar e manter colaboradores que estejam comprometidos com seu trabalho e com os objetivos organizacionais. As vantagens de um processo seletivo eficaz se traduzem em melhor aproveitamento do potencial humano da empresa, motivação e engajamento por parte dos colaboradores em relação aos valores da empresa. Estamos vivendo tempos turbulentos, instáveis, com mudanças constantes e de avanço tecnológico. Dentro deste cenário, qual é a sua perspectiva de futuro? O que imagina que existe nele para você? Nesta perspectiva, só você consegue ver, e mais ninguém pode fazer isso no seu lugar. Vamos pensar a respeito? Em outras palavras, ter perspectiva de futuro é imaginar e desejar o que você quer para o seu futuro, para sua vida adulta, sua carreira e vida pessoal, já que o seu objetivo é se desenvolver como ser humano e como profissional. Se você ingressou em um curso de graduação, sua perspectiva pode estar voltada para conseguir seu diploma e construir uma carreira, ou em construir uma família e ter uma carreira que se adapte a isso. Independentemente do que você enxerga no seu futuro, a perspectiva lhe oferece objetivos e um senso de direção a serem conquistados. Então, vamos começar esta jornada juntos e explorar os passos necessários para alcançar a empregabilidade desejada. Este tema vai ajudá-lo a se destacar no mercado de trabalho, como uma pessoa preparada e confiante. Com dedicação, perseverança e o conhecimento que você irá adquirir com este tema, estará pronto para trilhar um caminho de sucesso na sua carreira profissional. Desenvolva seu potencial. Mercado de trabalho, tendências e desafios para o futuro. Mas, desde que a internet surgiu, essa previsibilidade deixou de existir. Além de entender o que você quer para a sua vida futura, é importante, também, levar o cenário em consideração. Por esse motivo, precisamos ponderar sobre o futuro do mercado de trabalho. Devido aos avanços tecnológicos das últimas décadas, o mercado de trabalho e a nossa relação com ele mudaram bastante. O mundo era muito mais previsível e controlado nas décadas de 1970 e 1980, com carreiras determinadas e um caminho hierárquico esperado. Mas, desde que a internet surgiu, essa previsibilidade deixou de existir. Os anos 1990 e 2000 trouxeram mudanças significativas na maneira como o trabalho era feito, na oferta de profissionais, e trouxe, também, novos cargos e atribuições a serem desempenhados. Existem profissões, hoje, com as quais profissionais não sonhavam há 2 décadas, por exemplo, influenciadores digitais e produtores de conteúdo, dentre outras, e essas mudanças continuarão acontecendo no futuro. Então, podemos esperar que metade dos trabalhos que conhecemos hoje serão extintos até 2035 devido ao uso da inteligência artificial, o trabalho repetitivo e as tarefas operacionais serão extintos e surgirão novos desafios e oportunidades das profissões no século XXI diante dos avanços tecnológicos. A partir dessas informações, seguem alguns questionamentos. Você está preparado para esse mercado que se apresenta? Como ajustar a sua perspectiva de futuro? Uma possível resposta é descobrir o que será valorizado nesse mercado futuro, pois estamos em plena vigência do lifelong learning, da era da educação por toda a vida. Nesses novos tempos, em que viceja a eutagogia, termo usado desde o ano de 2000 para denominar a aprendizagem autodirecionada, a ênfase deve ser dada ao ensino continuado, buscando desenvolver a autonomia, a capacidade e as habilidades particulares do indivíduo em diferentes contextos de conhecimento, tendo como apoio, em especial, os docentes mentores. É importante considerar que, no mercado de trabalho do futuro, alguns aspectos farão diferença, como o letramento digital e informacional e o diferencial humano. Por isso,
Quando estiver avaliando a sua perspectiva de futuro, você pode ser o que quiser na sua carreira, desde que saiba navegar pelo digital e desenvolva algumas competências comportamentais como liderança, trabalho em equipe, relacionamento interpessoal, criatividade, comunicação, empatia, iniciativa, resiliência, inteligência socioemocional, pensamento crítico, dentre outras. Segundo Zygmunt Bauman, autor do livro Tempos Líquidos, vivemos em um solo instável e precisamos ser protagonistas porque a imprevisibilidade é muito grande. O mercado de trabalho precisa de pessoas que se destacam, inquietas, proativas e que tomam atitudes para mudar as coisas. Outra questão a ser considerada é a necessidade de haver mudança do mindset, que é a capacidade de enfrentar as mudanças constantes, a nossa mentalidade para lidar com os desafios da vida, os quais, influenciados por nossas crenças e valores, nos levam a agir de determinada maneira, muitas vezes de forma inconsciente. Após a reflexão sobre o mercado de trabalho, as tendências e os desafios futuros, vamos, a seguir, abordar o processo de recrutamento e seleção de pessoas. Processo de recrutamento de pessoas. A expectativa passa a ser de um profissional comprometido com os objetivos e estratégias organizacionais. A globalização tem provocado transformações nas empresas, como o aumento da competitividade, a utilização de novas tecnologias, alterações no perfil dos profissionais a serem contratados, dentre outros. Assim, é necessário se adaptar para sobreviver a essa nova realidade. As mudanças nos cenários econômico, político, social e tecnológico trazem desafios na forma de gerir das empresas. Portanto, os modelos tradicionais de gestão de pessoas já não atendem mais às necessidades das organizações. A expectativa passa a ser de um profissional comprometido com os objetivos e estratégias organizacionais. Os processos de recrutamento e seleção buscam aprimoramentos para identificar competências técnicas, habilidades e atitudes fundamentais nos candidatos. As competências são conjuntos de habilidades, conhecimentos, capacidades, características comportamentais e outros atributos que, na combinação correta e dentro das devidas circunstâncias, alcançam resultados desejados. Della Mora, Rodrigues, 2011. Para Rabaglio, 2001, competência é um conjunto de conhecimentos, habilidades e comportamentos que permitem ao indivíduo desempenhar com eficácia determinadas tarefas em qualquer situação. O perfil de competências é o diferencial competitivo de cada pessoa ou profissional. Para Arboit, 2008, as organizações, nos seus processos de recrutamento e seleção, normalmente, utilizam algum mapeamento de perfil para as vagas contendo diferentes requisitos, bem como as competências técnicas, comportamentos, conhecimentos e outros atributos necessários para ocupar determinada vaga. Conceito de recrutamento. Recrutamento de pessoas é um conjunto de procedimentos que visa atrair candidatos qualificados e capazes de ocupar cargos dentro da organização. O foco de um bom recrutamento precisa estar na qualidade e nas aptidões dos futuros colaboradores, o que pode ser avaliado a todo momento. Mediante um perfil bem definido do profissional a ser selecionado, definem-se, então, quais são as melhores formas de captação: interna, externa, mista, online ou híbrida. Chiavenato, 1999. Recrutamento interno. Aborda os colaboradores que trabalham na organização, oferecendo-lhes novas oportunidades. Recrutamento externo. Busca os candidatos que estão disponíveis no mercado de trabalho, os quais podem trazer novas experiências e habilidades para a organização. Recrutamento misto. Reúne pessoas externas e internas à empresa. Os profissionais que já estão no quadro de colaboradores concorrem à mesma vaga com interessados do mercado de trabalho. Recrutamento online. O contato é feito em plataformas específicas que centralizam a divulgação da vaga, a triagem de currículos, as entrevistas e a comunicação com o candidato até a admissão. Recrutamento híbrido. É quando a empresa utiliza no processo etapas online e presencial. Hoje, a utilização da tecnologia nos processos de recrutamento e seleção de pessoas possibilita uma abrangência maior na busca de candidatos, e de vários locais, os quais podem participar do mesmo processo. As empresas têm um universo de candidatos ampliado se comparado com métodos tradicionais, maior velocidade e amplitude nos processos de recrutamento quando automatizadas as fases, custos menores comparados com outras mídias, possibilidade de segmentar e selecionar candidatos por meio da atribuição de características, requisitos específicos e os candidatos com mais opções para buscar a vaga. Fontes de recrutamento. O selecionador vai decidir quais fontes utilizar de acordo com a complexidade, responsabilidades e competências técnicas e comportamentais do cargo a ser divulgado. 1. Seleção interna. 2. Indique um amigo. 3. Cartazes em lugares públicos. 4. Cine Sistema Nacional Emprego. 5 sindicatos.
6 entidades asociativas, SESI, SENAC, SENAI, SEC, SENAT, etc. 7 escolas de ensino técnico e universidades. 8 anúncios em jornal, rádio, etc. 9 agências de empregos. 10 consultorias especializadas. 11 internet e redes de relacionamento, LinkedIn. 12 WhatsApp corporativo para recibimiento de currículos. Após a divulgação da vaga e recebimento de currículos, é importante processar a análise dos interessados e fazer uma comparação entre o que é exigido pela vaga em aberto com as qualificações que constam no currículo. A entrega do currículo é apenas a primeira fase da admissão. As fases posteriores compreendem outras técnicas de seleção, que serão descritas posteriormente. Como elaborar um currículo? Currículo é um documento conciso e organizado que resume as informações relevantes acerca da experiência educacional, profissional e habilidades de um indivíduo. Sua elaboração requer atenção devido a 4 motivos principais. Primeiro, um currículo mal elaborado pode transmitir uma imagem negativa aos empregadores, afetando as chances de ser selecionado para entrevistas. Segundo, informações imprecisas ou falsas podem ser prejudiciais à confiança do candidato. Terceiro, a falta de foco no conteúdo pode resultar em um documento confuso e pouco atrativo. Por último, é crucial adaptar o currículo para cada candidatura, destacando as vagas mais relevantes para a posição desejada, já que um currículo genérico pode não chamar a atenção dos recrutadores de forma eficaz. Fornecer o perfil da pessoa para um empregador. Elaborando o Curriculum Vitae, do latim trajetória de vida, ou apenas currículo, é um documento histórico que relata a trajetória educacional e as experiências profissionais de uma pessoa como forma de demonstrar suas habilidades e competências. De modo geral, ele pretende fornecer o perfil da pessoa para um empregador, sendo um documento crucial para conquistar um emprego. O currículo tem que causar uma primeira boa impressão com o profissional de seleção a ponto de ser convidado para as próximas etapas do processo de seleção. Este é o principal objetivo do currículo: lhe posicionar entre os candidatos mais interessantes para uma vaga de emprego. Ele deve ser objetivo e de fácil leitura, de preferência, de 1 a 2 páginas, no máximo. Fessa Leal. 2009, P87, Relatam. A consistência das informações fornecidas, a clareza e a precisão na descrição dos resultados de trabalho, extensas descrições de instrução, lacunas cronológicas, profusão de dados pessoais são aspectos aos quais devemos estar atentos, pois todos podem ser indicadores importantes da trajetória profissional e pessoal dos candidatos. Uma dúvida dos candidatos ao emprego é saber se colocam a foto no currículo. Para os especialistas, somente no caso de a empresa exigir, ou se for essencial para a vaga, recomenda-se que a foto seja atualizada e, de preferência, em formato 3x4. Outra questão é a pretensão salarial, fazer constar apenas se o anúncio solicitar, mas, antes de colocar, informe-se do salário aproximado praticado no mercado e, como sugestão, indique, entre parênteses, que é negociável. O que e como fazer constar as principais informações em um currículo profissional? Vamos aprender a elaborar um currículo mais atraente para os recrutadores? Estrutura do Currículo Vitae. Curriculum Vitae: dados pessoais no currículo, nome completo e local de residência, meios de contato, como número de telefone, endereço de e-mail e LinkedIn. Não precisa constar número de documentos pessoais. Área de atuação, área, S, em que deseja atuar, como assistente administrativo, financeiro ou analista comercial, etc. Qualificações profissionais. Num texto curto, sintetize suas qualificações e habilidades, incluindo experiência profissional relevante para o cargo e as competências específicas que chamem a atenção do empregador. Formação acadêmica, cursos de graduação e pós-graduação. Mencionar os nomes das instituições, cursos realizados e os períodos frequentados. Use sempre a ordem do curso mais recente para o mais antigo. Não incluir o ensino médio se você é estudante de nível universitário. Experiência profissional, nome de cada empresa, seu cargo, período trabalhado e a descrição da função executada. Incluir o que fez de relevante na sua carreira, as responsabilidades assumidas e os resultados agregados. As informações devem ser apresentadas de forma clara e objetiva. Estágios podem enriquecer seu currículo, caso esteja em início de carreira. Citar o local, o período e uma curta descrição das suas atividades para demonstrar a relevância de cada experiência na sua trajetória profissional. Intercâmbio e experiência no exterior, oportunidade para fazer contato com novas perspectivas e diferentes culturas. São diferenciais para os profissionais no mercado. Colocar curso ou trabalho realizado e tempo de duração. Trabalho voluntário,
Informe sua função, a instituição que apoia, o período-ano em que atua ou atuou e descreva um pouco do trabalho realizado. Idiomas. Especifique o idioma que você domina e o grau de proficiência falada e escrita. Colocar se o nível é básico, intermediário ou avançado. Conhecimentos na área de informática. Especifique quais conhecimentos você domina. Colocar se o nível é básico, intermediário ou avançado. Cursos, capacitações e qualificações adicionais. Colocar o nome da instituição, o título do curso, o local de realização, data e carga horária, principalmente, dos 2 últimos anos. Características pessoais. São as habilidades comportamentais, soft skills. Liderança, equilíbrio emocional, proatividade, comunicação, dentre outras, são relevantes para posições de gestão. Trabalho em equipe, iniciativa, flexibilidade, resiliência, dentre outros, podem ajudar nos demais cargos. Hobbies e interesses, forma de valorizar suas características e habilidades. Não precisam estar relacionados à sua área de atuação profissional, mas podem ser importantes para empresas que gostam de conhecer o perfil pessoal dos candidatos. Exemplos: prática de esportes, atividades artísticas, trabalhos manuais como jardinagem, costura, bordados, dentre outros. Referências profissionais, se incluídas, no máximo, 2. Profissionais com quem você trabalhou ou ex-professores podem ser relevantes. Mencione o nome completo da pessoa, cargo local onde ela trabalha e informações de contato. Se for o seu primeiro emprego, utilizar o item experiência profissional para falar de atividades similares a trabalho, como experiências vividas na universidade, estágios ou trabalho voluntariado. Procure descrever quais foram as suas responsabilidades em cada uma delas e o tempo que duraram. O importante é não perder a sua motivação. Diversas vagas de trabalho buscam profissionais novos e sem experiência anterior no mercado, desde que se apresentem com boa vontade, disciplina e disposição para aprender e crescer dentro da organização. Construindo um currículo pelo Canva. Uma sugestão para se diferenciar é elaborar um currículo profissional, moderno e atraente por meio da plataforma Canva. Com o editor de currículos gratuito do Canva, você não precisa se preocupar com a formatação. É rápido e descomplicado se candidatar para o trabalho depois de criá-lo e personalizá-lo. Acesse o Canva ou abra o app e faça login ou se registre para criar uma nova conta. Busque currículos para começar a criá-lo e selecione o seu modelo de currículo preferido, dentre dezenas de opções feitas por designers profissionais. https://www.canva.com/fecha-parênteses. Criação de um vídeo de apresentação para o processo seletivo. Os vídeos de apresentação são bem-vindos. Isso se explica pela relação mais próxima e humana dos selecionadores com os candidatos, pois é possível expor competências de forma dinâmica e agir de maneira mais natural, o que é difícil de se analisar nos currículos online ou impressos. Para gravar o seu vídeo de apresentação, em torno de 2 minutos, é preciso escolher um local silencioso, claro, arejado e sem informações ao fundo, para que o foco seja você. Os ambientes barulhentos podem prejudicar a qualidade técnica, já que o áudio e a imagem de qualidade aprimoram o trabalho. Ser espontâneo é um diferencial, a postura segura e firme mostra preparo emocional, uma soft skill muito importante e procurada pelas empresas. O que falar num vídeo de apresentação de trabalho? Inicie com as informações pessoais, fale sobre sua formação acadêmica e experiência profissional. Informe seus objetivos de carreira, competências e realizações, ressalte suas qualidades e algumas competências comportamentais importantes para o cargo em questão e escolha um projeto do qual sente orgulho. É possível contar também os motivos que o levaram a se inscrever na vaga, sendo necessário buscar saber quais são os valores daquela empresa que você deseja fazer parte e mostrar que os conhece. Você pode procurar essas informações no site ou nas redes sociais da organização. É essencial que o candidato use uma linguagem clara, objetiva e autêntica, sem cometer erros de português e nem gírias. Mantenha a naturalidade. Use roupas discretas. Para mulheres, uma maquiagem leve, e para homens, cabelos e barba arrumados. Isso transmite ao selecionador uma imagem de profissionalismo. Faça um roteiro para lhe trazer mais confiança na transmissão das ideias. Leia, releia, grave e regrave até sentir que o vídeo está apto para ser enviado. Faça-o de forma que não pareça que você está lendo seu currículo. Transforme esse texto numa conversa profissional, com leveza, simpatia e segurança. Identificando boas oportunidades de trabalho. Saber identificar as oportunidades de trabalho é, sem dúvida, uma das principais características das pessoas que estão atentas às possibilidades ao seu redor e que possam lhes oferecer chances de entrar no mercado de trabalho.
Conhecer o seu perfil profissional e objetivo de carreira é o início de qualquer estratégia para perseguir uma boa oportunidade profissional, além de acompanhar as tendências de mercado e se atualizar de forma constante. A importância do estágio na vida acadêmica. Cabe salientar a importância e alguns benefícios em relação ao estágio na vida dos estudantes para suas formações pessoal e profissional. O estágio, seja ele obrigatório pelo curso que você escolheu fazer, seja remunerado ou sem remuneração, é o seu primeiro contato com o mercado de trabalho dentro da área de atuação escolhida e possibilita inúmeros aprendizados e realizações. Essa experiência é uma importante aliada do curso de graduação, auxiliando no processo de crescimento e aprendizagem do aluno, fazendo com que você tenha contato com a sua área de atuação, na prática, e amplie seus conhecimentos acerca do que foi aprendido em sala de aula pelos docentes. Possibilita ao estudante uma ótima oportunidade para aprimorar ou desenvolver novas habilidades e competências. Além disso, você fica conhecendo como funciona uma empresa, a rotina de profissionais experientes, pode facilitar a sua inserção no mercado de trabalho e se transformar em uma possibilidade futura de emprego. O estágio se apresenta como uma extensão do aprendizado do aluno e não deve configurar vínculo empregatício com a empresa que o oferece. O estagiário pode receber benefícios, com direitos protegidos-lei, como, por exemplo, vale-transporte, vale-refeição, seguro-saúde, auxílio-educação, dentre outros a definir pela empresa, o que não se configura numa prática comum. A importância do trabalho voluntário e atividades de extensão na vida acadêmica. Vamos pensar na importância do trabalho voluntário no currículo do aluno? É essencial para mostrar que o candidato possui habilidades diferenciadas dos demais e pode ser capaz de melhorar o companheirismo entre as pessoas da sua convivência pessoal e no trabalho. As empresas valorizam os talentos com interesse social, que colaboram para causas relevantes. A pergunta é: o trabalho voluntário pode influenciar na contratação de um profissional em uma empresa? Os empregadores consideram essas atividades de muito valor, pois entendem que exposição a diferentes ambientes e práticas de trabalho tem aplicação e reflexo dentro da empresa, e oferece a chance de se ganhar novas experiências e habilidades em um ambiente de trabalho. O trabalho voluntário e a extensão acadêmica não possuem remuneração, mas permitem conhecer outras pessoas, profissões e novos contextos, usar a sua criatividade e força de vontade para resolver problemas, adquirir humildade em relação à hierarquia e demonstram que você está apto a realizar diferentes funções com vontade, disciplina e determinação. Mostram que você se preocupa com o próximo e ajuda na construção de uma sociedade mais justa e solidária. Possibilitam exercer seu papel de cidadão e viver novas experiências, compartilhar amor, acolhimento e respeito com as pessoas que vão cruzar o seu caminho. Indicam responsabilidade, sociabilidade, aumentam o círculo social e o seu networking. O ganho e o aprendizado maior do serviço voluntário são para quem doa, e não para quem recebe, trazem a sensação de gratidão e ajudam a ressignificar o conceito de felicidade. Fontes para encontrar oportunidades. A seguir, conheceremos algumas fontes e sites que podem nos apresentar boas oportunidades de trabalho, seja para quem está disponível no mercado em busca de um trabalho, seja para quem está em atividade. É importante acompanhar o movimento do mercado de trabalho por meio de pesquisas e consultas periódicas, principalmente se está em busca de uma oportunidade. LinkedIn. www.linkedin.com opção para manter um perfil profissional visível e ampliar sua rede de contatos. 2. Meu novo trabalho https://meunovotrabalho.m/site de emprego com vagas em diversos setores. 3. Infojobs. www.infojobs.com.br site de vagas de empregos gratuito. 4. Empregos.com.br. www.empregos.com.br oferece serviço de assinatura para aumentar a visibilidade do perfil do candidato. 5. Cine. www.cine.com.br. O site nacional de empregos, Cine, é uma plataforma gratuita de classificados online de vagas de emprego. 6. Vagas. www.vagas.com.br é gratuito e tem como base uma ferramenta pensada na gestão de recrutamento e seleção, possibilitando ao candidato encontrar vagas. 7. Indeed. www.indeed.com.br ferramenta capaz de buscar vagas para o perfil solicitado em diferentes sites de emprego ao mesmo tempo. É gratuito para candidatos. 8. BNE. www.bne.com.br site gratuito de vagas de emprego em cargos diferentes. 9. GUP. www.gup.com.br plataforma de recrutamento e seleção. 10. CIEE. www.ciee.org.br o site do Centro de Integração Empresa-Escola, CIEE, é gratuito. Ajuda os estudantes a encontrarem oportunidades de estágio no mercado de trabalho.
É importante mantermos uma boa rede de contatos permanentemente ativa. É importante mantermos uma boa rede de contatos permanentemente ativa. É por essa prática que um profissional faz com que seu nome fique conhecido no meio. E com o networking bem alimentado, com a convivência e o apoio de pessoas, é possível manter e fazer novos contatos, se atualizar em relação ao mercado, abrir portas e gerar novas oportunidades de trabalho. LinkedIn. Como criar e utilizar com eficácia. O LinkedIn é uma rede social profissional. Foi criado em 2013 e era visto como um site de currículos. Hoje, o LinkedIn é a maior rede profissional do mundo, com mais de 500 milhões de usuários em aproximadamente 200 países. Você pode seguir profissionais e empresas com os quais tem interesses em comum, seja para trabalhar, seja para buscar serviços. Adicione profissionais que você conhece, foque em pessoas do seu ramo e em empresas que gostaria de trabalhar, estudar ou ter algum tipo de negócio em conjunto. Seja educado e gentil e encontre uma forma assertiva de abordá-los. Independentemente do seu momento profissional, seja colocado no mercado ou procurando oportunidades de trabalho ou estágio, mantenha sua rede de contatos aquecida, faça novas conexões, participe de grupos e troque informações. Hoje, muitos recrutadores buscam candidatos no LinkedIn. Seguir e se conectar a profissionais e empresas, atualizar o seu currículo com as informações necessárias, procurar vagas, inspirar-se com conteúdo de diferentes profissionais, despertar o interesse de outras organizações, investir no seu marketing pessoal digital impulsionando a sua carreira, participar de grupos que possam enriquecer seu trabalho e pedir recomendações a colegas de trabalho para valorizar o seu perfil. As suas interações no LinkedIn podem influenciar sua carreira de forma positiva ou negativa. A própria rede social recomenda cuidados, como escolher uma foto adequada, evitar erros de português, deixar os clichês e as piadas de lado e não enviar convites sem critério a desconhecidos. Orienta-se a fazer bom uso das redes sociais e profissionais. Ao finalizar este tema, você terá o desafio de abrir uma conta no LinkedIn, preencher os dados solicitados e atualizar o seu currículo. Processo de seleção de pessoas. Dando continuidade no processo de seleção de pessoas, como próximos passos, vamos discorrer sobre os diversos instrumentos e técnicas que podem ser utilizadas para identificar as competências comportamentais de cada candidato, como dinâmica de grupo ou entrevista coletiva, presencial ou online, aplicação de testes de conhecimentos e situacionais, redação para análise da escrita, entrevista comportamental com a presença do gestor de área e para cargos de gestão, a aplicação de testes psicológicos ou avaliação de perfil. Conceito de seleção. Leme, 2009, p5. Comenta que a seleção tem um desafio que é perceber se os valores do futuro colaborador são compatíveis com os valores e cultura organizacional. É escolher os candidatos mais adequados às necessidades do cargo, da gestão imediata e da organização. É um processo complexo que exige conhecimento, planejamento e reflexão. O processo de seleção no passado era focado nas competências técnicas, também chamadas de hard skills, que se traduzem em formação educacional, experiência na função e cursos técnicos relacionados à área em questão. Hoje, o processo de seleção é focado nas competências comportamentais, também chamadas de soft skills, as quais se referem às características pessoais compatíveis com as exigências do cargo e devem constar na descrição e análise de cada um dos cargos da organização. Técnicas e ferramentas do processo de seleção. O selecionador vai decidir quais técnicas ou ferramentas utilizar de acordo com a complexidade, responsabilidades e competências técnicas e comportamentais do cargo a ser contratado. Dinâmica de grupos e entrevista coletiva. A dinâmica de grupo e a entrevista coletiva são conduzidas pelo selecionador com a presença e observação do gestor requisitante da vaga. Também podem participar, com papéis definidos, alguns gerentes ou membros da equipe com os quais os candidatos, caso sejam selecionados, irão atuar. Almeida, 2009. Nesta etapa, existe a oportunidade de apresentar o gestor do setor para os candidatos, e explicar detalhes acerca da vaga proposta. A dinâmica de grupo é uma metodologia vivencial praticada para avaliar comportamentos específicos com base no mapa de competências, MC, do cargo e analisar a interação de cada candidato com os demais participantes, observando a conduta no grupo diante de determinadas situações. Mediante essa conduta, pode-se fazer a relação do perfil do candidato com as competências definidas para o cargo. Almeida, 2009, p. 117, relata que a dinâmica de grupo é uma ferramenta que pode oferecer informações valiosas sobre o perfil dos candidatos, principalmente no que se refere às competências atitudinais ou comportamentais.
Para utilizar uma das metodologias no processo de seleção, dinâmica de grupo ou entrevista coletiva, vai depender da formação acadêmica e experiência do profissional de seleção que vai conduzir o processo. Testes de conhecimentos e situacionais. Os testes de conhecimentos e situacionais buscam medi-lo referente à cultura ou competência requerida para atuação na área em que poderá trabalhar. Carvalho, Passos e Saraiva, 2008, p. 80, dizem que estes são apresentados no formato de questionário, provas, atividades práticas, ou então, realizados oralmente. Redação. A redação é uma ferramenta eficiente no processo seletivo. Conhecemos um pouco mais sobre o candidato tendo uma ideia da sua capacidade de se expressar, sua linha de raciocínio, sua visão de mundo, como organiza suas ideias e conduz sua argumentação, além do domínio da língua portuguesa. Entrevista comportamental. A entrevista comportamental permite aprofundar e esclarecer as informações, além de identificar as competências dos candidatos. Para Banov, 2012, a entrevista baseada em competências é estruturada e situacional, e tem a elaboração das suas questões focada nas atitudes e no comportamento dos candidatos. Baseia-se na premissa de que a previsão do comportamento futuro de uma pessoa está relacionada ao comportamento dela no passado em ambientes similares. Deve-se buscar nas respostas qual é o padrão comportamental do candidato a partir das experiências passadas relatadas. As perguntas devem ser abertas, e não de múltipla escolha. Destacar o comportamento e enfatizar uma vivência do candidato, e não do seu grupo de trabalho. Segundo Rabaglio, 2001, p. 37, ao investigar o comportamento do candidato, vamos conhecer o contexto em que aconteceu a ação, detalhes da ação tomada e o resultado alcançado por esta ação. Somente após identificar esses 3 itens na resposta do candidato, CAR, pode-se perceber suas competências. Pode-se utilizar o modelo de entrevista online via plataforma de chamada de vídeo, dependendo da etapa do processo de seleção e o local onde mora o candidato. Tem sido uma tendência em processos de RS pela comodidade, rapidez e custos. A gravação de algumas entrevistas precisa ser aprovada pelos candidatos e pode ser utilizada em apresentações futuras para os gestores que, porventura, não puderam participar dela. Assessment para mapeamento de perfil. A avaliação psicológica deve ser aplicada, necessariamente, por um psicólogo e ter como um dos objetivos identificar os traços no perfil de cada candidato durante os processos seletivos, a fim de viabilizar o mapeamento de competências e o comportamento adequado para a função determinada. A avaliação de perfil comportamental pode ser realizada por profissional com outra formação acadêmica, desde que tenha conhecimentos da condução e avaliação de perfil. É um questionário que identifica as competências de uma pessoa, agrupando-os de acordo com características comuns, em diferentes tipos de perfis. Todas as etapas anteriormente citadas podem ser feitas de forma presencial, online ou híbrida, presencial e online. Posteriormente, o selecionador informa o parecer final ao gestor da área para poderem trocar feedbacks a respeito. Assim que definido o candidato selecionado, é comum as empresas buscarem informações dele nas redes sociais acerca do comportamento que apresenta, como complemento do processo. No processo admissional, é importante que seja dado retorno positivo ou negativo aos participantes e o parecer sobre o desempenho de cada um é cadastrado em um sistema para uma possível seleção futura. Faisal et al., 2009, destacam que a decisão de contratar não pertence ao selecionador ou à área de gestão de pessoas, mas, sim, ao gestor requisitante da vaga, pois é com ele que vai trabalhar. Essa decisão pode ou não coincidir com a opinião da área de gestão de pessoas. Se o gestor teve uma participação efetiva no processo seletivo, terá mais condições para decidir. Da mesma forma que os candidatos a uma vaga precisam estar preparados e atentos a uma série de detalhes, um bom profissional no exercício do processo de recrutamento e seleção também necessita de preparo e atenção para poder identificar, avaliar e tomar a melhor decisão sobre os candidatos. Considerando a importância da preparação e conduta do selecionador no processo de contratação e como isso acaba por influenciar nas decisões, apresentamos, a seguir, algumas características que devem fazer parte do perfil daqueles que estão à frente de processos de recrutamento e seleção, sendo: habilidade de comunicação. Recrutadores e selecionados devem ter excelente habilidade de comunicação, tanto verbal quanto escrita. Eles precisam se comunicar eficazmente com candidatos, gestores e colegas de trabalho, além de serem capazes de elaborar relatórios claros e concisos. Empatia e sensibilidade. Ser empático e sensível às necessidades dos candidatos é fundamental. Bons recrutadores entendem as preocupações e expectativas dos candidatos e proporcionam criar uma experiência de seleção positiva. Conhecimento técnico. Ter um conhecimento sólido das técnicas de recrutamento e seleção é essencial.
Isso inclui saber como elaborar entrevistas específicas, aplicar testes relevantes e entender os requisitos específicos de cada função. Capacidade de avaliação. Bons profissionais de recrutamento têm a habilidade de avaliar não apenas as habilidades técnicas dos candidatos, mas, também, suas competências comportamentais, adaptabilidade e cultura organizacional. Ética profissional e imparcialidade. A ética desempenha um papel crucial na função de recrutador. Ser ético significa tratar todos os candidatos com respeito e justiça, manter a confidencialidade das informações e agir de forma imparcial ao tomar decisões de seleção. Além dessas características, a adaptabilidade, a capacidade de trabalhar sob pressão, a criatividade na busca de talentos e a habilidade de se manter atualizado com as tendências do mercado de trabalho também são qualidades valorizadas em profissionais que atuam em processos de recrutamento e seleção. É importante que o selecionador tenha habilidade para escolher os instrumentos de seleção mais adequados para a vaga. É imprescindível saber elaborar e fazer entrevistas, aplicar testes e dinâmicas de grupo, elaborar laudos com os pareceres dos candidatos, trabalhar em conjunto com o requisitante do cargo e ter uma comunicação clara com todos. Selecionar um profissional errado para a empresa envolve muitos custos, como o valor da rescisão, investimento em capacitações, desgaste e impacto no clima organizacional, dentre outras perdas. Os cuidados a serem tomados pelos selecionadores nas diferentes etapas do processo de seleção são os mesmos exigidos dos candidatos às vagas, ou seja, ser pontual, manter a formalidade na comunicação, interagir com os candidatos, manter-se focado na atividade, evitar ser interrompido, estar apresentável e bem arrumado. Entrevista de emprego e estratégias para alcançar o próximo nível. Para Chiavenato, 1999, a entrevista é a técnica mais utilizada em todas as organizações, independentemente do seu porte, e tem inúmeras aplicações, desde uma entrevista preliminar para o recrutamento, entrevista de seleção, de desempenho, até entrevista de desligamento, a qual poderá ser subsídio para as políticas na área de recursos humanos das organizações. As entrevistas podem ser estruturadas, fechadas, compostas de perguntas definidas, ou semi-estruturadas, abertas, concedendo maior liberdade ao selecionador de perguntar mediante o material trazido pelos candidatos. A entrevista é um método universal, sendo, em muitos casos, a única maneira de seleção. Embora exista certa subjetividade na entrevista de seleção, ela é a que mais intervém na decisão final a respeito dos candidatos. Consiste numa comunicação interpessoal, selecionador e candidato, de duração limitada com o intuito de identificar conhecimentos, competências, aptidões e comportamentos importantes para o cargo em questão. A entrevista é um método universal, sendo, em muitos casos, a única maneira de seleção, quando os selecionadores se mostram carentes de maior conhecimento, preparo técnico e experiência nessa atribuição. A entrevista tem como função traçar um perfil inicial do candidato, ou quando se deseja complementar dados não mensuráveis pelos testes, substituindo, por vezes, a própria testagem em pequenas empresas que não tenham profissional com formação, conhecimento e experiência na questão. Como se preparar e se comportar durante a entrevista de trabalho? A entrevista é fator determinante para a obtenção da vaga. Tem a finalidade de confirmar aspectos levantados anteriormente, para clarear pontos que tenham apresentado dúvidas. Os dados são integrados por meio dos diversos instrumentos de seleção que foram utilizados, compondo-se um perfil do candidato como um todo. Alguns assuntos interessam a qualquer cargo, outros são mais específicos. Dentre os aspectos gerais a serem pesquisados, destacam-se área educacional, área profissional, área familiar, área social, área da saúde, área motivacional e área comportamental. A importância a ser dada a esses e outros itens pode variar de acordo com o que for melhor pesquisar quanto ao cargo e à organização. E o entrevistador estará sempre atento a elementos da comunicação não verbal, tais como o andar e a postura corporal do entrevistado, suas expressões faciais, aspectos psicomotores, gestos dos braços e das mãos, posição das pernas e dos pés, atitudes, tiques nervosos e gírias. O traje deve ser adequado. Não se aconselha, por exemplo, usar tênis, bermuda, boné, regata, saia curta, decote, maquiagem e perfume com exageros. É necessário se apresentar bem e responder adequadamente às perguntas com fala comedida. Lembre-se, seja honesto, assertivo e transparente nas informações prestadas. Em hipótese alguma, mentir ou inventar dados. Convido você a refletir sobre algumas perguntas em uma entrevista de emprego. É importante que você pense e estude as respostas com antecedência para não ser pego de surpresa. Seguem alguns exemplos mais comuns. O que levou você a enviar o seu currículo para a empresa?
Converse com pessoas que trabalham na empresa e coloque o seu posicionamento de forma profissional e com conhecimentos. Verifique o site, pesquise a empresa, tenha acesso à missão, visão e valores da organização. O que você procura neste emprego? Que contribuições você pode trazer para a empresa? Desenvolvimento pessoal e profissional, novos desafios de aprendizado, contribuição para o crescimento e sucesso da sua empresa, etc. Quais são os seus objetivos em curto, médio e longo prazo? Seja específico e tente aproximar os seus objetivos aos da empresa. A empresa pode verificar e analisar competências que sejam diferenciais no mercado de trabalho e para o cargo em questão. Quais são os seus diferenciais no mercado de trabalho? Qualificar-se na sua área de atuação, desenvolver competências técnicas e comportamentais necessárias ao mercado, domínio de outro idioma como inglês e espanhol, bons conhecimentos na área de informática enquanto estudante, buscar estágios na área que pretende se especializar, ler bastante, o que melhora a comunicação oral e escrita. Ampliar o networking e a sua rede de relacionamento e buscar aperfeiçoamento constante. O que faz você ser atrativo para a vaga? Diz respeito à empregabilidade e à aptidão de uma pessoa de se manter, economicamente, ativa no mercado de trabalho, desenvolver competências como liderança, trabalho em equipe, comunicação, relacionamento interpessoal, equilíbrio emocional, resiliência, flexibilidade, ética profissional, dentre outras. Que fatores podem diminuir suas chances de obter uma vaga? Ausência de um projeto profissional pessoal, falta de orientação para resultados, metas, sem iniciativa para inovar, falta de automotivação, carreira gerenciada pela empresa e não por você ou desenvolvida em empresa sem referência, ser espectador ao invés de realizador, protagonista e relacionamento, network, ilimitado. Ao selecionador, cabe a responsabilidade de preparar o ambiente para as entrevistas em uma sala reservada, receber bem o candidato e deixá-lo à vontade, diminuir o seu nível de tensão e anotar tudo o que for possível, mas olhando sempre para o candidato, quer seja entrevista presencial ou online. É importante o candidato se apresentar com cuidado em uma entrevista de seleção. Busque uma interação com o entrevistador, mostre-se com espontaneidade, seja honesto nas suas respostas, fale sobre os seus diferenciais, cuide da sua comunicação, converse olhando nos olhos do entrevistador, pense antes de falar e use da sua argumentação. Novos desafios. Ser proativo em relação ao seu desenvolvimento profissional. Ao longo deste tema, abordamos a importância dos cuidados para se fazer a transição do mundo acadêmico para o profissional, o que pode parecer difícil e desafiador. As exigências e expectativas do mercado de trabalho estão em constante evolução, e é fundamental estar preparado para enfrentar os obstáculos e aproveitar as oportunidades que surgem ao longo dessa trajetória. A empregabilidade não é um resultado imediato, mas um processo contínuo de aprendizado e adaptação. Nesse sentido, encorajamos você, estudante, a ser proativo em relação ao seu desenvolvimento profissional, buscando oportunidades de estágio, participando de projetos sociais e aproveitando ao máximo os recursos oferecidos pela instituição de ensino. Lembre-se de que o sucesso profissional requer a construção de uma carreira significativa e satisfatória. É sobre encontrar um propósito de vida, desenvolver suas habilidades e competências, aprender com as experiências e se adaptar às mudanças do mundo profissional. Além disso, ressaltamos a importância da disciplina, resiliência e da perseverança diante dos desafios encontrados ao longo da jornada. O caminho pode ser árduo, mas com determinação e foco, é possível alcançar os objetivos almejados. Algumas reflexões são necessárias. Você busca se atualizar para as tendências do mercado de trabalho e futuros desafios que se impõem? De que maneira? Você acredita que está preparado para enfrentar as novas exigências no processo de seleção, quanto à elaboração de um currículo que desperte a atenção do selecionador, pela sua presença nas redes sociais profissionais, e com relação aos cuidados necessários para participar de uma entrevista de trabalho de forma a impactar resultados positivos na sua trajetória pessoal e profissional? Como você faz isso? Fizemos algumas sugestões de artigos, filmes, sites e entrevistas sobre o tema discorrido para melhor ajudá-lo na caminhada profissional. Este tema representa o ponto de partida para sua trajetória profissional. Aplique as estratégias e dicas aqui apresentadas, adapte-as ao seu contexto e continue aprendendo e evoluindo. Desejamos a você muito sucesso nas suas jornadas pessoal e profissional, repletas de oportunidades, realizações e conquistas. Esperamos que este assunto tenha sido uma ferramenta útil e inspiradora para o seu crescimento e desenvolvimento. Para concluir, deixo como reflexão uma citação do educador Paulo Freire: o homem deve ser o sujeito de sua própria educação, não pode ser objeto dela.
Assim, como sujeito principal do contexto educativo, o homem busca respostas para seus problemas e dificuldades de forma consciente, crítica e inovadora, rejeitando a repetição do que, simplesmente, está escrito ou foi dito pelos outros. Partindo dos conceitos estudados neste tema, é chegada a hora de colocar em prática e realizar uma etapa importante relacionada à abertura de uma conta na rede profissional LinkedIn. Acesse www.linkedin.com e insira seu e-mail, uma senha e cadastre-se. Agora, acesse o arquivo Checklist, como elaborar meu perfil no LinkedIn, faça o download e realize todos os passos. Todas as informações que constam nele podem ser alteradas e atualizadas sempre que for necessário. ¿Vamos juntos?